E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Aqui quem fala é o José. Estamos aqui para um pouquinho mais de conversa sobre física, sobre um assunto que eu estou estudando agora, como sempre. E eu, esses dias, estava procurando uma derivação bem simples do símbolo de Christoffel, né, que não precisava nem envolver assim, coordenadas quadridimensionais, etc. E o que eu encontrei, ela envolvia a equação de Euler-Lagrange. O símbolo de Christoffel, para quem não sabe, ele aparece na equação da geodésica, né, no, posso dizer, né, na relatividade. E essa equação ela é muito importante. A relatividade, acho que ela é mais ou menos essa ideia aqui, opa, geodésica, né? D2x mi d lambda 2 é igual a menos gama mi alfa beta dx alfa d lambda dx beta d lambda, ok? Esse carinha aqui é o símbolo de Christoffel, né? A gente vai encontrar algo parecido com essa equação, mas sem coordenadas quadridimensionais. Vou fazer para coordenadas tridimensionais, como se fossem coordenadas cartesianas. E ele é baseado, então, no princípio de Hamilton e na equação de Lagrange, né? O princípio de Hamilton, basicamente, ela grita a equação de Lagrange, de Euler-Lagrange. Quem é a equação de Euler-Lagrange? É esse carinha aqui, ddt, del L, del Q ponto J, menos del L. Eu não vou botar esse L aqui, porque esse L aqui é o L de densidade lagrangiana. Mas é isso aqui. Bom, essa é a minha equação de Lagrange. Euler-Lagrange, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou considerar um caso de partícula livre. Então, no caso de partícula livre, a gente sabe que a partícula ela vai percorrer o menor caminho possível entre dois pontos sempre. E na partícula livre, simplesmente, eu não tenho influência de força nenhuma. É a mesma coisa que dizer que V é igual a zero. Então, minha lagrangiana, que é T menos V, é igual a T. Show de bola? É isso aí. E aí, bom, quem é a minha energia cinética? É 1 meio de mx ponto quadrado mais y ponto quadrado mais z ponto quadrado. E aí eu vou lembrar como é que eu meço distâncias, ou seja, como é que eu faço ds2 em um espaço. ds2 ele é definido, né? Ele é igual a g e j de x, dxi, dxj. Esse cara aqui é a métrica. E essa dependência em x, basicamente está dizendo que ele pode depender da coordenada, né? Da coordenada do sistema de coordenadas que eu estou trabalhando. Por exemplo, sistemas de coordenadas esféricas, eu acho que ele já depende. Coordenadas cartesianas, não. Né? Nessas coordenadas aqui que eu escrevi a lagrangiana, ele não depende, ele é a identidade. Mas o que eu vou fazer é generalizar, escrever uma generalização desse termo cinético assim. L é igual a 1 meio de M, GJ de X, X ponto J e né, X ponto J. Show? Foi basicamente isso que eu estou fazendo aqui, que é o importante para o que a gente vai fazer. E o que eu vou fazer é pegar essa ideia com essa lagrangiana e aplicar a equação de Euler-Lagrange para a késima componente. Na verdade, eu vou reescrever para ficar mais fácil. Eu vou escrever assim só para, como é que eu posso dizer? Eu calcular para a iésima componente, ok? Isso é a mesma coisa, basicamente. Okay? Isso aqui é a mesma coisa. É igual a essa. E aí eu vou calcular a equação de Euler-Lagrange. Quando eu calcular a equação de Euler-Lagrange, primeiro eu vou fazer del L, del xi, certo? Com relação só à coordenada i. E aí, bom, a gente vê que aqui são coordenadas pontos, então eu não derivo elas, eu vou derivar somente a métrica, porque a métrica depende de x. Então fica 1 meio de m del g jk del xi. Aí x ponto j, x ponto k. E agora eu derivo L com relação a x ponto i. Agora sim, com relação a ponto. E aí, a generalização é bem simples, é como se eu tivesse um quadrado aqui, então vai cair uma das componentes e algumas deltas de Dirac, perdão, de Dirac não, deltas de Kronecker aparecem, porque são coordenadas com índices. E aí, bom, se você lembrar que delta x ponto, del x ponto j, del x ponto i, por exemplo, é delta de ij, você tem que ter esse cuidado. Então você vai ter umas contrações de índices aí e os índices vão trocar. Então o que vai acontecer é que del L
del x.i fica simplesmente m, g, i, k, x.k. Isso você consegue fazer, aplica a regra de Leibniz e já era. E aí, agora, a gente vai fazer DDT disso, né? Del, escreve na densidade lagrangiana sempre aqui, acostumado. Del L, del x.i, né? Então, eu vou fazer a derivada total com relação ao tempo disso aqui. Como é derivada total, as coordenadas podem depender do tempo, então eu tenho uma regra do produto aparecendo aqui. Perdão, regra do produto. É, isso mesmo, regra do produto, porque eu vou ter que derivar a métrica. E aí eu vou fazer a seguinte brincadeira, que dg e j de x dt, eu posso escrever como dg e j, né? Tá, vamos colocar k aqui para ficar mais fácil para ver, né? Já que está um k. Posso escrever como de x, né? Del g i k del xj dxj dt. Percebam que é a mesma coisa que está escrito. Eu fiz uma regra da cadeia, basicamente, né? A derivada total. Então, eu vou aplicar essa ideia aqui. Posso simplesmente escrever, bom, derivada do primeiro, né? Vezes o segundo. Então, vai ficar del g i k del xj, beleza? x.j, que é del dxj dt, x.k, mais, agora é simplesmente a derivada segunda com tempo de xk, x.k. Ou de xk, no caso, a derivada segunda, e a derivada primeira de x ponto. x2 pontos k. E agora eu vou aplicar a equação de Lagrange como um todo. Então, o que eu obtenho é m, eu vou colocar primeiro a derivada segunda, né? m, g, k, x2 pontos k, aí mais m, del g, i, k, del xj, x.j, x.k. E aqui vem um porquê que eu escolhi a coordenada j para fazer isso, que agora vai aparecer aqui menos 1 meio m del j, del gjk, del xi, x.j, x.k. Isso tudo é igual a zero. Então os fatores m se cancelam e eu posso colocar esses termos x.j, x.k em evidência. Eu vou ter g e k, x2 pontos k, mais del g e k, del xj, menos 1 meio del g jk, del x i. É isso que está aparecendo aqui até agora. x.j, x.k igual a zero. O símbolo de Christoffel já está começando a aparecer. Agora eu vou usar o fato de que esse tensor aqui, isso aqui é uma contração, né, de dois caras. Como ele é contraído em J, em K, ele é apenas o termo simétrico, a parte simétrica desse cara vai contribuir. Se você fizer a antissimetrização desse termo inteiro, você vai ver que dá zero. Então, a simetrização é a única parte que contribui. Ou seja, eu posso simetrizar esse tensor, e aí simetrizar ele, eu vou fazer o quê? G e K, né? Então, x2 pontos K, mas aí eu simetrizo ele, 1 meio. E lembra que a simetrização é com respeito às coordenadas J e K, então são elas que trocam. dj, dg e k, dxj, mais, né, porque é a simetrização, dg e j, xk, menos 1 meio. Então, o objetivo é basicamente tirar esse 1 meio aqui, né, del xi, x.j, x.k igual a zero. Agora, eu também quero tirar esse g e k daqui, certo? E eu posso retirar esse g e k daqui usando um truque, né? Esse truque é basicamente, não é um truque, né? É uma definição que a métrica g e k multiplicada pela inversa de, vamos colocar aqui, kj, é delta e j. Ou seja, métrica pela inversa é identidade. É isso que eu estou te dizendo. Então, eu vou multiplicar essa expressão toda para poder aparecer a identidade desse lado. E o que eu obtenho, fazendo uma... vou renomear os índices, basicamente, é a seguinte brincadeira. Então,
aqui vai, eu vou trocar K por I, né? Essas ideias, x 2 pontos I, mais, olha só, o que vai aparecer aqui? Um meio de G, I, L, ok? Del G, L, J. O que é esse L aqui, né? Você pode estar se perguntando. Bom, para eu tirar esse cara daqui e K, eu teria que fazer aparecer um outro índice aleatório. Esse outro índice seria o L, né? Lá eu coloquei um J quando eu fiz agora, mas eu não posso fazer isso porque, enfim, eu tenho uns J's aí e a gente sempre tem que usar uma espécie de índice extra para fazer esse tipo de coisa. Então, esse L ele aparece daí. É basicamente como se eu tivesse antes x 2 pontos L, talvez aqui. Isso. Eu teria, bom, eu teria x 2 pontos J, algo do tipo. E aí eu G, GJL, algo assim, ok? E aí eu multipliquei por G e L, isso dá delta e J, x 2 pontos J, e isso aqui dá x 2 pontos I, ok? Então, é isso que aconteceu, basicamente. E aí eu estou só renomeando os índices para ficar bonitinho com o termo I. E aí, então, aqui ficou DGLJ del XK mais del G LK del XJ menos del G JK del XL. Isso aqui contraído com x ponto, perdão, x ponto J, x ponto K. Só renomeei os índices direitinho, igual a zero. Bom, essa equação aqui é a equação que eu queria chegar. Essa equação é chamada equação da... Opa, ficou bem feio. Tá aqui. Essa equação aqui, ela tem um nome, ok? Ela é a equação da geodésica. E esse carinha que apareceu aqui, ele é o símbolo de Christoffel. Olha só. Gama I J K é então um meio de G e L del G LJ del XK mais del G L, opa, é embaixo índice, LK del XJ menos del G JK del XL. Esse é o símbolo de Christoffel, né? São os símbolos de Christoffel, são coeficientes, então são vários. E é ele que aparece várias vezes para o cálculo, né? Ele aparece, não me engane a memória, no símbolo de Hit, né? Tensor de Hit e no escalar de Hit. Você tem que usar esse cara para poder fazer os cálculos que você quer. Então era isso, a ideia era simplesmente reproduzir algo que eu li e fiz no meu caderno, porque eu queria memorizar. Valeu!